Silvio Santos não foi apenas um apresentador, ele foi um império. De camelô, nas ruas do Rio, a dono de uma das maiores redes de TV do Brasil, sua trajetória é daquelas que parecem inventadas: vendedor de carnê, mestre da televisão, bilionário, patriarca de um verdadeiro clã empresarial. Ao longo da vida, Silvio acumulou uma fortuna avaliada em mais de 1,6 bilhão de reais. Mas diferente de muitos milionários que apostam em ações ou startups, ele preferia um tipo bem concreto de investimento: casas, muitas casas, mansões no Morumbi, refúgios no mato, casa de praia, imóveis nos Estados Unidos. Silvio comprava, reformava, guardava e assim formou um verdadeiro reino de propriedades particulares, muitas delas luxuosas, exclusivas, e hoje quase todas vazias. Desde a morte dele, em agosto de 2024, esse império começou a desmoronar em silêncio. Algumas mansões foram colocadas à venda, mas ninguém se interessou. Outras estão com a porta fechada, aparentemente esquecidas. E há também aquelas que viraram cenário de mistério e abandono. Hoje, a gente vai te mostrar os bastidores desse legado que virou um enigma. As mansões de Silvio Santos existem, ainda estão de pé, mas ninguém quer viver nelas. O que aconteceu com esses imóveis milionários? Por que as filhas evitam morar lá? Por que ninguém compra? E o que essas casas revelam sobre o fim de uma era? Você está prestes a descobrir. Durante quase 50 anos, essa foi a morada oficial de Silvio Santos, no coração do bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Uma mansão de mais de 2.000 metros quadrados, cercada por árvores, muros altos, câmeras e silêncio, foi palco de alguns dos momentos mais marcantes e mais traumáticos da vida do apresentador. Silvio comprou a propriedade nos anos 70, quando já era um fenômeno da televisão. O imóvel, com estilo colonial e decoração clássica francesa, trazia tudo o que se espera de uma residência bilionária: lustres imensos, tapeçarias, colunas gregas, piscina, sauna, academia e até um quarto de bonecas, um cômodo dedicado exclusivamente à sua bizarra coleção de brinquedos de porcelana. Esse quarto, aliás, só foi revelado ao público em 2019, quando o cabeleireiro Jaza postou fotos nas redes sociais e chocou os fãs. Mas o luxo não blindou Silvio dos perigos. Em 2001, sua filha, Patrícia Abravanel, foi sequestrada. E dias depois de ser libertada, o próprio Silvio foi feito refém dentro da mansão. A casa virou manchete nacional e o país inteiro assistiu ao vivo a coletiva de imprensa feita na sacada, com pai e filha emocionados. Mesmo com o trauma, ele se recusou a sair da casa. Foi lá também que Patrícia se casou, em 2017, em uma cerimônia íntima, com direito à pista de dança no jardim e show do Thiago Abravanel. E em 2020, Silvio recebeu o então presidente Bolsonaro para um café, mostrando a famosa árvore de Natal gigante que ocupava quase a sala inteira. Mas tudo isso ficou para trás. Desde sua morte, em agosto de 2024, a mansão parece ter parado no tempo. Iris Abravanel deixou o imóvel e pouco tempo depois, fãs filmaram a fachada com mato alto, pintura escurecida e janelas danificadas. O vídeo viralizou. A família negou que a casa esteja abandonada, alegando que está em reforma. Mas ninguém mais entra ou sai. Hoje, o imóvel avaliado em até 15 milhões de reais está parado. Nenhuma das filhas assumiu a residência. E a casa que viu Silvio brilhar, agora assiste à sua própria decadência em silêncio. Se no Morumbi, Silvio Santos enfrentou sequestros, presidentes e holofotes, em Mairiporã, ele encontrava o oposto: silêncio absoluto. A pouco mais de 40 quilômetros da capital, no meio da Serra da Cantareira, Silvio mandou construir, nos anos 70, uma casa de campo,
que era sua fuga particular da cidade. O projeto foi assinado pelo respeitado escritório Aflalo Gasperini, conhecido pela arquitetura moderna e integrada à natureza. Era o oposto do estilo clássico da mansão paulistana. Aqui o verde era o protagonista. A propriedade tinha 6.000 metros quadrados de terreno e 670 metros quadrados de construção, piscina com vista para a mata, deck de madeira, salas amplas com janelas gigantes, cozinha americana, clarabóias e um pequeno lago acessível por trilha. Foi ali que Silvio passava fins de semana e férias com a esposa Iris e as filhas, longe de câmeras e gravações. Durante um tempo, até morou ali em definitivo, e o lugar virou cenário de reuniões familiares, almoços longos e tranquilidade. Mas o tempo passou e a paz virou nostalgia. O que quase ninguém sabe é que Silvio vendeu essa casa anos antes de morrer. O novo dono reformou o imóvel e pouco depois da morte do apresentador, decidiu colocá-lo à venda por R$ 6.200.000. A notícia de que o refúgio do Silvio Santos estava disponível viralizou, mas até agora ninguém comprou. O imóvel continua listado, esperando um novo proprietário. Mesmo fora do inventário da família, a casa carrega o peso da memória. Foi onde Silvio descansava, ria, ficava longe da fama. E hoje ela repousa sozinha, cercada de floresta, como se ainda esperasse que alguém voltasse para o almoço de domingo. No litoral paulista, entre coqueiros e areia branca, existe uma casa que, por décadas, foi conhecida por uma frase simples: ali é onde o Silvio Santos passa o verão. Localizada na Praia da Enseada, no Guarujá, a mansão de Silvio virou ponto de referência na cidade. Moradores e turistas sabiam. Aquela casa com fachada branca e jardins tropicais, meio escondida por muros discretos, era o esconderijo de verão do homem do baú. O imóvel, batizado de Hayadori, foi construído nos anos 50 e teria pertencido originalmente à família Matarazzo. Mas nos anos 80, Silvio comprou a propriedade e fez dela sua casa de veraneio oficial. Ao contrário do luxo clássico do Morumbi, aqui o estilo era diferente. Dizem que o projeto teve inspiração em um posto de gasolina alemão, com toques orientais e assinatura de um arquiteto japonês. O resultado? Uma casa térrea, elegante, espaçosa, discreta, com alma de mansão, mas sem ostentação. Lá Silvio caminhava pela areia, fazia churrasco com a família e dava voltas de lancha no mar, mas sempre longe das câmeras. Com o tempo, a casa foi sendo usada cada vez menos. Depois da morte de Silvio, em 2024, ela permanece em posse da família, mas ninguém mais aparece por lá. Não foi colocada à venda, mas também não há sinais de uso recente. E aí entra uma das lendas mais curiosas do folclore silviano. Muitos acreditam que essa mansão foi presenteada a Lombardi, o inseparável locutor do apresentador. Após a morte dele, em 2009, vídeos começaram a circular na internet mostrando uma mansão abandonada no Guarujá, que muitos dizem ser essa mesma casa. A verdade nunca foi confirmada. Hoje o imóvel continua de pé, portões fechados, varanda virada para o mar e um silêncio que só é quebrado pelas ondas. Quando Silvio Santos queria desaparecer, ele ia para os Estados Unidos, mais precisamente para um bairro planejado pela própria Disney, Celebration, em Orlando. Ruas arborizadas, casinhas com varandas brancas, tudo calmo, tudo organizado. O cenário perfeito para alguém que queria passar despercebido. E foi exatamente ali que o bilionário escolheu viver como um homem comum. A casa de Silvio, em Orlando, é surpreendente para quem espera a ostentação. Uma construção de 2 andares, com fachada branca, janelas pequenas, quintal simples, nada de colunas gregas, nem lustres gigantes. Estimada em cerca de $1 milhão, era uma casa confortável, mas nada que chamasse atenção.
O que o dinheiro compra de melhor é a vida de uma família de classe média americana, ele costumava dizer. E viveu exatamente assim por anos. Lá ia ao supermercado sozinho, lavava a louça, tomava sorvete na rua, caminhava sem ser reconhecido. Pelo menos até um turista brasileiro sacar o celular e transformar o momento em vídeo viral. A casa se tornou um ponto de peregrinação informal para fãs. Muitos passavam de carro pela rua apenas para dizer que viram onde o Silvio morava. Após sua morte, em 2024, a residência segue intacta e fechada. A viúva Iris Abravanel chegou a cogitar se mudar para lá, mas até agora ninguém da família voltou a ocupar o imóvel. A fachada continua como sempre foi. Varanda limpa, bandeira americana tremulando, tudo quieto. Mas por dentro, a casa está parada no tempo, com os móveis, as fotos, os objetos pessoais, como se Silvio ainda fosse voltar de uma caminhada. Essa era a única casa dele nos Estados Unidos? Não. E aí que o buraco fica mais fundo, porque o que parecia ser apenas uma residência discreta era, na verdade, só a ponta do iceberg de uma operação familiar muito mais ambiciosa e muito mais silenciosa. A Casa Branca, em Celebration, era só o começo. O que poucos sabiam é que Silvio Santos era dono de mais 4 imóveis na mesma rua, todos em Orlando, todos comprados discretamente e todos registrados no nome de uma holding familiar nos Estados Unidos, chamada DPR Investments. O motivo? Planejamento. Silvio organizou essas aquisições para garantir conforto e independência para suas filhas, além de simplificar a sucessão patrimonial fora do Brasil. A holding foi estruturada com 5 das 6 herdeiras. Cíntia e Silvia Abravanel ficaram de fora, segundo rumores, por questões internas que nunca foram explicadas. Essas casas não eram luxuosas como as mansões do Morumbi ou do Guarujá. Eram todas no mesmo padrão da principal. Casas americanas típicas, elegantes, mas discretas, com 4 ou 5 quartos, quintal e fachada de madeira pintada. Um verdadeiro quarteirão Abravanel, na Flórida. O plano era simples. Quando estivessem nos Estados Unidos, as filhas teriam onde ficar. Não dependeriam de hotéis nem aluguel. Algumas até usaram as casas por um tempo. Outras, dizem, nem chegaram a entrar. Com a morte de Silvio, nenhuma das propriedades foi colocada à venda. Nem mesmo cogitaram isso publicamente. Mas também ninguém ocupou as casas desde então. Hoje, todas elas estão fechadas, em silêncio, esperando algum uso ou destino. O mercado imobiliário de Celebration segue aquecido e estima-se que cada uma dessas casas possa valer mais de $1 milhão americanos atualmente. Mas o mais curioso de tudo é que, mesmo com valor alto e localização cobiçada, as casas continuam paradas, imóveis, como o próprio legado de Silvio. E isso levanta uma pergunta incômoda: por que ninguém quer viver nos imóveis que ele deixou? Desde que Silvio Santos morreu, uma dúvida paira sobre todas as propriedades que ele deixou. Quem vai herdar essas casas? E mais importante, quem realmente quer morar nelas? Até agora, nenhuma das filhas se mudou para qualquer um dos imóveis principais. A mansão do Morumbi está fechada, com aparência de abandono. A casa de praia, no Guarujá, também permanece sem uso. As casas de Orlando estão todas desocupadas, apesar de estarem prontas para uso. E o refúgio de Mairiporã já foi colocado à venda e segue encalhado. Algumas fontes próximas à família dizem que as filhas preferem manter a privacidade longe das casas que ficaram tão marcadas pela imagem do pai. Outras apontam que o custo de manter esses imóveis é simplesmente alto demais, mesmo para herdeiros milionários. Há ainda o peso emocional. Morar nas casas que carregam memórias tão fortes de Silvio, festas, gravações, momentos familiares e até tragédias, pode ser um fardo que ninguém quer carregar. A verdade é que hoje,
Boa parte do império de Silvio Santos está congelada no tempo. As casas estão lá, os portões fechados, as histórias presas nas paredes, mas os novos donos ainda não apareceram. Silvio Santos construiu um império e, com ele, um mapa de casas que hoje parecem monumentos a uma era que passou. Do Morumbi a Orlando, do Mato de Mairiporã ao Mar do Guarujá, suas mansões não são apenas imóveis, são símbolos, símbolos de sucesso, de ostentação, de família e agora de silêncio. O homem mais carismático da televisão brasileira partiu, mas suas casas ficaram paradas, fechadas, esperando por um destino que ninguém tem coragem de definir. E aí vem a pergunta: se você herdasse uma dessas mansões, com toda essa história, fama e peso emocional que elas carregam, você teria coragem de morar nelas? Ou venderia logo, antes que o passado te assombrasse? Comenta aqui embaixo qual dessas casas você achou mais curiosa. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo, onde a gente continua explorando os bastidores do luxo, do mistério e do esquecimento.